Meu genro ganhou na loteria e teve a audácia de dizer que minha casa agora era dele, me expulsando com um sorriso debochado no rosto. Eu, Lauro Pires, aos 62 anos, nunca imaginei que seria humilhado dessa forma dentro da minha própria casa, construída com décadas de trabalho honesto. Aquele homem que eu tinha recebido de braços abertos na minha família mostrou sua verdadeira face quando o dinheiro chegou às mãos dele. Mas eu garanto uma coisa: o destino tem formas muito interessantes de fazer justiça, e o que aconteceu depois dessa expulsão vai mostrar que nem todo o dinheiro do mundo compra caráter. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou numa manhã de sábado comum em São Paulo, daquelas em que o sol nasce devagar e o cheiro de café fresco invade a casa. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã, como fazia todos os dias desde que minha esposa Mariana faleceu há 3 anos. A solidão tinha se tornado minha companhia constante, mas eu encontrava conforto na rotina e nas visitas frequentes da minha filha Camila e do meu genro Roberto. Eles moravam num apartamento alugado no bairro vizinho, e quase todo final de semana vinham almoçar comigo. Aquela era uma das poucas alegrias que restavam na minha vida de aposentado. Roberto tinha entrado na família há 5 anos, quando começou a namorar minha Camila. No início, confesso que tive minhas reservas. Ele era vendedor de uma loja de móveis, ganhava razoavelmente bem, mas sempre me pareceu um homem muito preocupado com aparências e status. Usava roupas de marca, dirigia um carro financiado que mal podia pagar e vivia falando sobre seus planos de ficar rico. Minha filha, que trabalhava como professora de ensino fundamental, parecia encantada com aquele jeito sonhador dele. Eu, como pai, engoli minhas preocupações e dei minha bênção ao casamento. A casa onde eu morava era meu maior orgulho. Um sobrado de 3 quartos no Ipiranga, com quintal espaçoso e uma área de churrasqueira que eu mesmo tinha construído. Comprei aquele terreno há 35 anos, quando ainda era operário numa fábrica de autopeças. Tijolo por tijolo, finais de semana e feriados, fui erguendo aquelas paredes com minhas próprias mãos. Mariana escolheu cada detalhe da decoração, e juntos transformamos aquela construção numa verdadeira casa, cheia de memórias e amor. Depois que ela se foi, aquele lugar ficou grande demais para mim, mas jamais cogitei vender. Era tudo o que me restava dela. Naquela manhã específica de sábado, eu não sabia que minha vida estava prestes a mudar completamente. Arrumei a mesa do café com calma, coloquei pães frescos que tinha comprado na padaria do seu Antônio, cortei algumas frutas e preparei um bule cheio de café coado. Gostava de fazer as coisas do jeito tradicional, sem pressa, saboreando cada momento. O relógio marcava 9 horas quando ouvi a campainha tocar. Estranhei um pouco, pois Camila e Roberto costumavam chegar mais tarde, por volta do meio-dia, mas pensei que talvez tivessem resolvido vir mais cedo para aproveitar o dia. Quando abri a porta, a cena que encontrei me deixou confuso. Roberto estava com um sorriso enorme no rosto, daqueles que mostram todos os dentes, e segurava um papel na mão direita com tanta força que seus dedos estavam brancos. Camila estava ao lado dele, mas seu rosto não demonstrava a mesma alegria. Ela parecia preocupada, nervosa até, e evitava olhar diretamente para mim. Aquilo me causou um aperto no peito, mas tentei ignorar a sensação desconfortável que começou a se formar no meu estômago. "Bom dia, seu Lauro. O senhor não vai acreditar no que aconteceu." Roberto praticamente gritou antes mesmo de entrar na casa. Ele me abraçou com uma empolgação que nunca tinha demonstrado antes, e eu senti um cheiro forte de perfume caro, que com certeza era novo. Minha filha entrou atrás dele, quieta, e me deu um beijo no rosto sem dizer nada. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente ou passado a noite sem dormir. Aquilo me preocupou imediatamente. Entre. O café está na mesa." Falei, tentando manter a normalidade apesar do clima estranho. Caminhamos até a cozinha e Roberto se sentou na cabeceira da mesa, no lugar que sempre foi meu,
Normalmente eu não me importaria com esse tipo de detalhe, mas havia algo diferente nele naquele dia. Uma arrogância nova. Um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Camila sentou-se ao meu lado, pegou minha mão por baixo da mesa e apertou com força, como se estivesse me pedindo desculpas antecipadamente por algo. Roberto não esperou nem eu servir o café. Bateu o papel na mesa com tanta força que as xícaras chacoalharam. Ganhei na loteria, seu Lauro. Acertei os 6 números da Mega Sena. Estou falando de 42 milhões de reais. Ele anunciou com uma voz tão alta que os vizinhos provavelmente ouviram. Meu primeiro impulso foi de felicidade genuína. Afinal, era meu genro, marido da minha filha, e um dinheiro daqueles poderia mudar a vida deles para melhor. Pensei imediatamente em como Camila poderia finalmente realizar o sonho de abrir sua própria escola, em como eles poderiam comprar uma casa própria e constituir uma família mais tranquila. Meus parabéns, Roberto. Que notícia maravilhosa! Respondi com sinceridade, levantando para abraçá-lo. Mas ele não se levantou. Ficou sentado, olhando para mim com aquele sorriso que agora me parecia ter algo de cruel. Camila soltou minha mão e levou as suas ao rosto, começando a chorar baixinho. Aquilo me alarmou completamente. Por que ela estaria chorando numa hora dessas? Era para ser um momento de celebração, de alegria familiar. Voltei devagar para minha cadeira, sentindo que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Sabe, seu Lauro, eu sempre admirei essa casa. Roberto começou a falar num tom casual, pegando um pão e passando manteiga como se estivesse tendo a conversa mais normal do mundo. Desde a primeira vez que vim aqui, pensei, que lugar incrível para se morar. Espaçoso, bem localizado, com um quintal maravilhoso. Deve valer uns bons 500 mil reais no mercado atual. Talvez 600 mil. O senhor tem muita sorte de ter um patrimônio desses. Eu não entendi aonde ele queria chegar com aquele comentário. Então apenas concordei com a cabeça, ainda confuso com a situação toda. Foi então que ele largou o pão, limpou as mãos no guardanapo e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seus olhos encontraram os meus, e o que vi ali me gelou por dentro. Não havia mais nenhum respeito, nenhuma consideração, apenas ambição pura e uma frieza que eu nunca imaginei existir naquele homem. Pois é, sogro. Eu estava pensando aqui, agora que sou milionário, preciso de uma casa à altura, sabe como é? E essa daqui é perfeita. Então decidi, vou ficar com ela. O senhor pode começar a arrumar suas coisas. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu mal conseguia respirar. Por um momento achei que tinha entendido errado. Meu cérebro se recusava a processar aquelas palavras. Como assim vai ficar com a casa? Roberto, essa casa é minha. Construí ela com minhas próprias mãos ao longo de décadas. Respondi, tentando manter a calma apesar do tremor que começava a tomar conta do meu corpo. Ele riu. Não foi uma risada nervosa ou constrangida. Foi uma gargalhada genuína, debochada, que ecoou pela cozinha e me feriu mais profundamente do que qualquer soco poderia ter feito. Ah, seu Lauro, o senhor realmente não entendeu nada, entendeu? Ele disse ainda sorrindo. Deixa eu explicar direitinho, então. Veja bem, o senhor tem 62 anos, é aposentado, vive sozinho nessa casa enorme. Não tem mais ninguém no mundo além da Camila. Eu, por outro lado, acabei de ganhar 42 milhões de reais e posso comprar qualquer coisa que eu quiser. Posso comprar advogados, posso fazer o que for preciso. E, sinceramente, o senhor não tem como me impedir de nada. As palavras dele eram como facadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Olhei para Camila, implorando silenciosamente que ela dissesse que aquilo era algum tipo de brincadeira de muito mau gosto. Mas minha filha continuou de cabeça baixa, chorando, sem coragem de me encarar. Camila, filha, fala alguma coisa. Você vai deixar ele fazer isso comigo? Essa é a sua casa também. Você cresceu aqui. Sua mãe está em cada canto desse lugar. Minha voz saiu embargada, quase suplicante. Eu jamais imaginei que um dia teria que implorar para minha própria filha me defender dentro da minha casa. Ela finalmente levantou o rosto,
e o que vi me partiu o coração. Não havia mais a menina doce que eu criei, a professora dedicada que lutava por seus alunos. Havia uma mulher derrotada, consumida pela ganância do marido e incapaz de fazer a coisa certa. Pai, eu preciso pensar no meu futuro, no nosso futuro. São 42 milhões de reais. O senhor entende? É dinheiro para o resto da vida. O senhor pode alugar um apartamento pequeno, tem sua aposentadoria. Vai ficar tudo bem, ela disse. E cada palavra foi como perder um pedaço da minha alma. Levantei da cadeira sentindo minhas pernas fracas. Aos 62 anos, eu tinha sobrevivido a tantas coisas. Tinha perdido meus pais jovem, tinha trabalhado desde os 14 anos para ajudar meus irmãos. Tinha construído uma vida honesta com o suor do meu rosto. Tinha perdido a mulher da minha vida para um câncer cruel, que a levou em 6 meses. E agora estava sendo expulso da minha própria casa pela minha única filha e pelo homem que eu tinha recebido como filho. A dor era tão intensa que por um momento pensei que fosse ter um ataque cardíaco ali mesmo. Vocês não podem fazer isso. Essa casa está no meu nome. Eu tenho a escritura. Não existe lei nesse país que permita vocês me expulsarem da minha propriedade. Argumentei, tentando encontrar alguma racionalidade naquela situação absurda. Roberto se levantou também, e percebi que ele era mais alto do que eu, mais forte. Pela primeira vez em 5 anos, me senti fisicamente intimidado por ele. Ele deu a volta na mesa e ficou bem próximo de mim, invadindo meu espaço pessoal de uma forma agressiva. Olha, seu Lauro, eu tentei ser educado, mas já que o senhor quer dificultar as coisas, vou ser bem claro. Ele disse, sua voz agora baixa e ameaçadora. Eu posso tornar a vida do senhor um inferno. Posso contratar os melhores advogados de São Paulo para te processar por qualquer coisa. Posso inventar que o senhor tem demência, que não tem mais condições de viver sozinho, que representa um perigo para si mesmo. Com o dinheiro que eu tenho agora, posso comprar laudos médicos, testemunhas, o que for necessário. Ou o senhor sai por bem, ou eu tiro o senhor à força. A escolha é sua. Camila continuava sentada, encolhida na cadeira, como se quisesse desaparecer. Parte de mim ainda esperava que ela se levantasse, que expulsasse aquele homem da casa, que voltasse a ser a filha que eu conhecia. Mas ela não se moveu. Tinha feito sua escolha, e essa escolha não me incluía. O silêncio da minha filha doeu mais do que todas as ameaças do Roberto juntas. Era a confirmação de que eu tinha perdido não apenas minha casa, mas também minha família. Quanto tempo vocês estão me dando? Perguntei, minha voz saindo fraca e derrotada. Eu precisava de tempo para pensar, para processar aquilo tudo, para descobrir o que fazer. Roberto olhou para o relógio de pulso novo que usava, certamente comprado com o dinheiro do prêmio. Vou ser generoso. O senhor tem até o final do mês. São 2 semanas. Tempo suficiente para o senhor achar um cantinho para morar e tirar seus cacarecos daqui. Ah, e pode deixar os móveis bons. Vou redecorar tudo mesmo. Eles saíram da minha casa logo em seguida, deixando aquele papel da loteria em cima da mesa como se fosse um troféu. Nem terminaram o café que eu tinha preparado com tanto carinho. Roberto saiu rindo, fazendo planos em voz alta sobre como ia reformar a casa, derrubar paredes, construir uma piscina no quintal onde Mariana plantava suas flores. Camila saiu atrás dele, cabisbaixa, mas não teve coragem de olhar para trás uma última vez. Não se despediu, não pediu desculpas. Simplesmente foi embora, e com ela foi embora qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre família. Fiquei parado na cozinha por horas, olhando para aquela mesa onde tinha compartilhado tantas refeições com Mariana, onde tinha ensinado Camila a fazer lição de casa, onde tinha celebrado aniversários, natais, páscoas. A casa que sempre foi cheia de vida e amor agora parecia fria e vazia. Não consegui chorar. A dor era tão grande que tinha ultrapassado as lágrimas. Era uma dor muda que pesava no peito e roubava o ar dos pulmões. Sentei novamente e fiquei ali, completamente perdido, tentando entender como minha vida tinha desmoronado em questão de minutos. Quando a noite caiu, finalmente consegui me mover.
Fui até o quarto que tinha sido meu e de Mariana. Sentei na cama e olhei ao redor. As fotos nas paredes mostravam momentos felizes. Nosso casamento há 38 anos, o nascimento da Camila, viagens simples mas cheias de alegria. Como tudo tinha dado tão errado. Onde foi que eu falhei como pai para criar uma filha capaz de me trair dessa forma? As perguntas martelavam na minha cabeça sem nenhuma resposta que fizesse sentido. Passei a noite inteira acordado, e quando o sol nasceu no domingo, tomei uma decisão. Eu não ia sair da minha casa sem lutar. Aquela casa representava uma vida inteira de trabalho, de memórias, de amor. Era o último pedaço de Mariana que me restava nesse mundo. Se Roberto queria tirar isso de mim, ia ter que fazer isso enfrentando todas as consequências legais. Esperei até segunda-feira de manhã e fui direto ao centro da cidade procurar um advogado. Tinha algum dinheiro guardado na poupança. Não muito, mas o suficiente para pagar uma consulta jurídica. O escritório de advocacia que encontrei ficava num prédio antigo perto da Praça da Sé. Não era nada luxuoso, mas parecia honesto. O advogado, Dr. Henrique Carvalho, era um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e um olhar gentil. Contei toda a história para ele, desde o começo, tentando não deixar que a emoção atrapalhasse minha narrativa. Ele ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações num caderno velho, e quando terminei, respirou fundo antes de falar. Senhor Lauro, vou ser completamente honesto com o senhor porque respeito pessoas da sua idade, e não vou tirar dinheiro seu à toa. Ele começou. E meu coração apertou porque eu sabia que más notícias estavam vindo. Legalmente, enquanto a casa estiver no seu nome, e o senhor estiver vivo e mentalmente capaz, ninguém pode expulsá-lo. Isso é um fato. O problema é que seu genro, com a quantidade de dinheiro que tem agora, pode tornar sua vida extremamente difícil através de processos judiciais infundados, mas desgastantes. Ele pode sim tentar alegar incapacidade mental, ainda que não proceda, e isso significaria perícias, audiências, anos de batalha judicial. Eu já imaginava que seria algo assim, mas ouvir confirmado por um profissional tornou tudo mais real e assustador. Doutor, eu não tenho condições de enfrentar uma batalha dessas. Minha aposentadoria mal cobre minhas despesas básicas. Se ele começar a me processar, vou gastar tudo que tenho guardado só com advogado, e ainda assim posso perder, admiti, sentindo o peso da minha situação financeira. A verdade é que a aposentadoria de operário não dá margem para grandes batalhas legais contra milionários. Exatamente. E há outro problema. Dr. Henrique continuou fechando o caderno. Sua filha tem direito à herança. Se algo acontecer com o senhor, ela herdará a casa automaticamente sendo sua única filha. Com 42 milhões no banco, eles podem simplesmente esperar. Não estou sugerindo nada terrível, entenda, mas um homem de 62 anos, vivendo sozinho sob estresse extremo. Infelizmente coisas acontecem. E se o senhor adoecer, precisar de cuidados, quem vai estar lá? A filha que já demonstrou ter escolhido o lado do marido. As palavras dele me atingiram como um balde de água fria. Ele estava certo. Mesmo que eu conseguisse resistir à expulsão imediata, o que viria depois? Anos de processos, estresse, solidão. E no final, quando eu morresse, Camila herdaria tudo mesmo, e Roberto teria o que queria. Era uma situação sem saída aparente. Me senti mais velho e cansado do que nunca naquela cadeira desconfortável do escritório. A derrota parecia inevitável. Então o senhor está dizendo que não há nada que eu possa fazer? Que eu simplesmente tenho que aceitar ser expulso da minha própria casa? Perguntei, minha voz carregada de uma mistura de raiva e desespero. Dr. Henrique balançou a cabeça lentamente. Não disse isso. Disse que uma batalha legal tradicional seria desgastante e cara, mas há outras formas de lidar com a situação. O senhor poderia, por exemplo, vender a casa rapidamente para um terceiro. Com o dinheiro, compraria um imóvel menor em seu nome e ainda sobraria um valor razoável para viver confortavelmente.
Sua filha não poderia reclamar porque, tecnicamente, o senhor tem direito de fazer o que quiser com seu patrimônio em vida. A ideia de vender a casa, minha casa, o lar que construí com Mariana, me revoltou profundamente. Doutor, o senhor não entende. Essa casa não é só tijolos e cimento. Cada canto dela tem uma história, uma memória. Minha esposa escolheu a cor dessa parede, plantou aquela roseira do jardim. Como o senhor espera que eu simplesmente venda isso tudo? Minha voz saiu mais alta do que pretendia e percebi que estava beirando um colapso emocional ali mesmo no escritório. Ele se levantou e foi até um pequeno armário, de onde tirou um copo de água que me ofereceu. Eu entendo, Sr. Lauro. Acredite, já atendi muitos casos parecidos ao longo dos anos. Famílias destruídas por dinheiro, ganância que corrompe até os laços mais sagrados. É triste, é injusto, mas é a realidade. E às vezes, a melhor forma de vencer não é lutando de frente, mas sendo estratégico, preservando o que realmente importa: sua dignidade, sua saúde mental, sua capacidade de viver em paz os anos que lhe restam. Bebi a água devagar, tentando organizar meus pensamentos. Parte de mim queria lutar até o fim, fazer Roberto pagar por cada gota de humilhação que tinha me causado. Mas a parte racional, a parte que tinha sobrevivido a tantas dificuldades na vida, sabia que Dr. Henrique tinha razão. Eu não tinha recursos para uma guerra contra um milionário. E mesmo que tivesse, o desgaste emocional provavelmente me mataria antes de qualquer vitória. Talvez fosse hora de aceitar a derrota e tentar reconstruir o que restava da minha vida em outro lugar. Saí do escritório sem tomar uma decisão definitiva, mas com muito em que pensar. Caminhei pelas ruas do centro de São Paulo, observando o movimento de pessoas apressadas, cada uma com seus próprios problemas e preocupações. Me senti insignificante naquela multidão, apenas mais um velho sendo esmagado pela vida. Entrei numa padaria, pedi um café e um pão na chapa e fiquei ali sentado por horas olhando pela janela, vendo o mundo passar enquanto minha vida desmoronava. Foi então que meu celular tocou. Era um número desconhecido e normalmente eu não atenderia, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Atendi com a voz cansada. Senhor Lauro Pires? Uma voz feminina e profissional perguntou do outro lado. Sim, sou eu, quem fala? Respondi, meio desconfiado. Meu nome é Adriana Souza, sou jornalista do jornal Estado de São Paulo. Chegou até mim uma informação sobre uma situação envolvendo o senhor e um ganhador recente da Mega Sena. Gostaria de conversar sobre isso, se o senhor estiver disposto. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando aquela ligação inesperada. Como uma jornalista tinha ficado sabendo da minha situação? Quem teria contado? Como a senhora soube disso? Perguntei cauteloso. Ela riu de forma amigável. Senhor Lauro, eu trabalho com investigação há 15 anos. Tenho fontes em vários lugares, desde cartórios até lotéricas. Quando alguém ganha um prêmio desse tamanho, começamos a investigar. Queremos saber quem é a pessoa, o que vai fazer com o dinheiro. E no caso do seu genro Roberto, algumas coisas interessantes começaram a aparecer. Meu coração acelerou. Que tipo de coisas? Perguntei, inclinando para a frente na cadeira da padaria, subitamente muito mais alerta. Coisas que eu preferiria discutir pessoalmente, se o senhor tiver disponibilidade. O senhor está onde agora? Posso encontrá-lo em algum lugar público? Talvez um café próximo? Ela sugeriu. Dei o endereço da padaria onde estava e ela disse que chegaria em meia hora. Desliguei o telefone com a mente acelerada. O que ela teria descoberto sobre Roberto? Seria alguma coisa que pudesse me ajudar? Adriana chegou exatamente 30 minutos depois. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque, óculos de grau e um ar de quem não perdia tempo com enrolação. Sentou-se na minha frente, pediu um café e abriu uma pasta cheia de papéis. Senhor Lauro, obrigada por me receber. Antes de mais nada, preciso perguntar. O senhor estaria disposto a falar publicamente sobre o que está acontecendo? Sobre como seu genro está tentando expulsá-lo da sua casa depois de ganhar na loteria? Pensei cuidadosamente antes de responder.
Expor minha vida privada, a traição da minha filha, minha humilhação, para o público todo ver, era algo que me deixava profundamente desconfortável. Sempre fui um homem discreto, que resolvia seus problemas dentro de casa. Mas por outro lado, o que eu tinha a perder? Minha filha já tinha me virado as costas. Roberto estava me expulsando da minha casa. Talvez a opinião pública pudesse ser a única arma que eu tinha contra o dinheiro dele. Depende, respondi honestamente. Depende do que a senhora descobriu e de como isso pode me ajudar. Não quero expor minha vida só para virar manchete de jornal e continuar na mesma situação. Preciso de algo concreto. Adriana sorriu, e foi um sorriso de quem tinha exatamente o que eu precisava ouvir. Ela abriu a pasta e espalhou alguns papéis na mesa entre nós. Eram impressões de documentos, extratos bancários, fotos. Seu genro Roberto não ganhou esse dinheiro sozinho, senhor Lauro. Ele fazia parte de um bolão, um grupo de 10 pessoas que compravam bilhetes da loteria juntas há mais de 2 anos. Tenho aqui cópias dos recibos assinados, mensagens de WhatsApp do grupo, onde eles combinavam as jogadas, tudo devidamente documentado. Quando o prêmio saiu, Roberto simplesmente pegou o bilhete premiado, que estava com ele por acaso naquela rodada, e foi sozinho buscar o prêmio. Não dividiu com ninguém do grupo. 42 milhões que deveriam ser divididos por 10 pessoas, ou seja, 4.200.000 para cada um. Meus olhos se arregalaram enquanto eu processava aquela informação. Roberto não era apenas um genro ingrato me expulsando de casa. Ele era um ladrão que tinha roubado de outras 9 pessoas. Mas isso é crime. Ele pode ser preso por isso, exclamei. Talvez alto demais, porque algumas pessoas na padaria olharam na nossa direção. Adriana fez um gesto com a mão para que eu baixasse a voz, e continuou explicando. Exatamente. É estelionato. Apropriação indébita. Um crime grave que pode resultar em prisão e, mais importante, na devolução do dinheiro para as vítimas. Já conversei com 3 pessoas do bolão. Elas estão furiosas, obviamente, e queriam ir até a casa do Roberto hoje mesmo. Consegui convencê-las a esperar, a fazer isso da maneira certa, através da lei. Mas para isso precisamos de uma história forte, de um rosto que sensibilize as pessoas. E quando soube do que ele estava fazendo com o senhor, seu próprio sogro, pensei, essa é a história perfeita. Adriana continuou explicando seu plano enquanto eu ouvia com uma mistura de esperança e receio. Veja bem, senhor Lauro, se publicarmos uma matéria contando não só sobre o bolão roubado, mas também sobre como esse homem está expulsando o próprio sogro de casa, a repercussão será enorme. As pessoas odeiam injustiça, especialmente quando envolve alguém vulnerável como o senhor. A pressão pública pode forçar ele a devolver o dinheiro do bolão. E uma vez que isso aconteça, ele não terá mais os 42 milhões para usar contra o senhor. Terá apenas uma parte. Mas ele ainda terá mais de 4 milhões. Argumentei, tentando ver todos os ângulos da situação. Mesmo dividindo, continuará rico o suficiente para contratar advogados e me causar problemas. Adriana concordou com a cabeça. Verdade. Mas há uma diferença enorme entre ter 42 milhões e ter 4 milhões. Especialmente quando o país inteiro está te vendo como um criminoso e vilão. Pressão pública é uma arma poderosa, senhor Lauro. Empresas perdem contratos, pessoas perdem empregos, a vida social vira um inferno. Sem contar que, uma vez exposto o crime do bolão, a justiça age muito mais rápido. Peguei um dos papéis que ela tinha trazido. Era uma foto do bolão, tirada num bar aparentemente, com as 10 pessoas sorrindo para a câmera. Roberto estava bem no centro, com o braço em volta dos ombros de 2 homens que pareciam ser amigos próximos. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Não imaginavam que aquele homem sorridente era capaz de roubar não apenas deles, mas também do próprio sogro. Senti uma raiva fervendo dentro de mim, uma raiva que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. O que exatamente a senhora precisa de mim? Perguntei, já meio decidido, mas querendo ouvir todos os detalhes antes de me comprometer. Adriana fechou a pasta e me olhou diretamente nos olhos. Preciso que o senhor conte sua história em detalhes.
Como foi receber Roberto na família? Como foi a relação de vocês ao longo dos anos? Exatamente o que aconteceu naquele sábado de manhã. Vou gravar, vou fotografar a casa. Vou tornar isso pessoal e emocionante. Quanto mais as pessoas se conectarem com o Senhor, maior será a pressão sobre ele. Respirei fundo, pensando em tudo que aquilo significaria. Minha vida exposta, minha dor compartilhada com milhares, talvez milhões de pessoas. A traição da minha filha estampada em jornais e sites de notícias. Mas então pensei em Mariana, em como ela teria lidado com aquela situação. Ela sempre foi mais forte que eu, mais decidida. Ela jamais teria deixado Roberto sair impune. Ela teria lutado com todas as forças, não pela casa em si, mas pelo que era certo, pelo que era justo. Está bem, respondi finalmente. Eu faço isso, mas com uma condição. Quero que as outras 9 pessoas do bolão também apareçam na matéria. Isso não pode ser só sobre mim. Eles foram roubados também e merecem justiça tanto quanto eu mereço manter minha casa. Precisamos mostrar que Roberto não destruiu apenas uma família, mas várias vidas ao mesmo tempo. Adriana sorriu abertamente, e percebi que ela tinha esperado exatamente essa resposta de mim. Talvez ela soubesse que, apesar de toda a dor, eu ainda era um homem com senso de justiça. Perfeito. Vou coordenar tudo com eles. Podemos começar hoje mesmo? Gostaria de ir até sua casa, fotografar os ambientes, capturar detalhes que mostrem quanto tempo e amor foram investidos ali. Depois fazemos uma entrevista em vídeo com o senhor e eu converso separadamente com os membros do bolão. Quero publicar essa matéria já amanhã, enquanto ainda está quente, antes que Roberto tenha tempo de se preparar ou esconder algo. Ela já estava de pé, guardando os papéis, pronta para agir. Aquela mulher era pura eficiência e determinação. Voltamos juntos para minha casa. Ela num carro usado, mas bem cuidado. Eu no ônibus que peguei logo depois. Combinamos de nos encontrar lá em 1 hora. Tempo que eu usei para tomar um banho e trocar de roupa. Queria estar apresentável, não apenas para a matéria, mas por mim mesmo. Precisava recuperar um pouco da dignidade que tinha perdido naquele sábado terrível. Olhei para o espelho do banheiro e vi um homem velho e cansado, mas ainda havia um fogo nos meus olhos. Um fogo que eu pensei ter se apagado quando Mariana morreu, mas que agora estava voltando à vida. Adriana chegou acompanhada de um fotógrafo jovem chamado Lucas, um rapaz de uns 25 anos com equipamento profissional. Eles entraram e imediatamente começaram a trabalhar, fotografando cada cômodo da casa. Lucas capturou detalhes que eu mesmo tinha esquecido que existiam. A marca da altura de Camila na parede da cozinha, medida ano após ano. Os azulejos escolhidos por Mariana na reforma do banheiro. As prateleiras que eu construí na sala para acomodar os livros dela. Cada foto era como uma punhalada, lembrando tudo que estava prestes a perder. Enquanto Lucas fotografava, Adriana me fez sentar no sofá da sala e posicionou seu celular num tripé pequeno para gravar. Vou fazer algumas perguntas, Sr. Lauro, e quero que o senhor responda com naturalidade, como se estivéssemos apenas conversando. Não precisa decorar nada nem tentar soar bonito. As pessoas se conectam com a verdade, com a emoção genuína. Está pronto? Concordei com a cabeça, sentindo meu coração acelerar. Nunca tinha dado uma entrevista na vida, e a ideia de ver minha cara num jornal ainda me deixava nervoso. Senhor Lauro, o senhor pode me contar quando e como construiu essa casa? Ela começou com uma pergunta fácil, e eu me permiti voltar no tempo. Contei sobre ter comprado o terreno em 1990, quando ainda custava um valor que eu podia pagar com o dinheiro que tinha juntado trabalhando na fábrica. Contei sobre passar todos os finais de semana erguendo paredes, carregando sacos de cimento, aprendendo pedreiro, eletricista, encanador, tudo sozinho ou com a ajuda de vizinhos. Contei sobre Mariana trazendo água fresca e almoço, sobre como ela sorria vendo nosso sonho tomar forma, tijolo por tijolo. Sua esposa está com o senhor até hoje? Adriana perguntou gentilmente, embora provavelmente já soubesse a resposta. Balancei a cabeça.
sentindo a familiar dor da perda apertar meu peito. Mariana faleceu há 3 anos. Câncer de pâncreas. Foi muito rápido, em 6 meses ela se foi. Essa casa é tudo que me resta dela. Cada detalhe aqui tem a marca dela, suas escolhas, seu gosto, seu amor. É como se ela ainda estivesse aqui, em cada canto. Por isso não é só uma casa. É a presença dela, entende? É o único lugar no mundo onde ainda consigo senti-la perto de mim. Minha voz falhou no final, e percebi que lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto. Não tentei escondê-las ou limpá-las. Que assim fosse. Que as pessoas vissem minha dor crua, sem filtro. Adriana esperou alguns segundos respeitando minha emoção antes de continuar. E sua filha Camila? Como era a relação de vocês? Essa pergunta me doeu ainda mais, porque falava de uma perda que estava acontecendo agora, não no passado. Uma filha viva, mas morta para mim, presente, mas ausente. Camila sempre foi tudo para mim e para Mariana. Quando ela nasceu, foi o dia mais feliz da nossa vida. Criamos ela aqui, nessa casa, com todo o amor que podíamos dar. Ela cresceu sendo uma menina boa, estudiosa, que queria ser professora para ajudar outras crianças. Se formou, começou a trabalhar, e eu estava tão orgulhoso dela. Quando conheceu Roberto há 5 anos, achei que tinha finalmente encontrado alguém que ia cuidar dela, fazer ela feliz. Aceitei ele na família de coração aberto, tratei como filho. E agora, parei, incapaz de continuar, as palavras presas na garganta. E agora eles querem tirar tudo do Senhor. Adriana completou quando viu que eu não conseguia. Apenas concordei com a cabeça, limpando finalmente as lágrimas. Ela então me pediu para contar exatamente o que tinha acontecido no sábado, e eu narrei cada detalhe. O sorriso debochado do Roberto, o papel da loteria batendo na mesa, as ameaças veladas e não tão veladas, o silêncio covarde da minha filha. Não poupei detalhes, não tentei suavizar nada. Aquela era a minha verdade, e o mundo precisava conhecê-la. Quando terminei a entrevista, já era final da tarde. Lucas tinha fotografado absolutamente tudo. A casa por dentro e por fora, eu sentado em diversos lugares, segurando fotos antigas de Mariana e Camila, olhando pela janela do quarto. Adriana parecia satisfeita com o material coletado. Senhor Lauro, isso vai causar um impacto enorme, eu garanto. Vou trabalhar a noite toda se for preciso para ter a matéria pronta para publicar amanhã de manhã bem cedo. Enquanto isso, o senhor poderia me fazer um favor? Não atenda ligações de Roberto ou Camila. Se eles aparecerem aqui, não abra a porta. Quando a matéria sair, eles vão querer confrontá-lo. Talvez até tentar intimidá-lo para que peça para eu remover a publicação. Não ceda a nada. Pode deixar, prometi, me sentindo estranhamente forte apesar de toda a vulnerabilidade que tinha mostrado na entrevista. Havia algo libertador em compartilhar aquela dor, em não carregar mais aquele peso sozinho. Adriana e Lucas se despediram, mas antes de sair, ela se virou e disse algo que me marcou. O senhor é mais forte do que imagina, senhor Lauro. Muitos homens na sua situação teriam simplesmente desistido, aceitado a derrota, se mudado quietos. Mas o senhor está lutando, está fazendo a coisa certa. E isso, independente do resultado, já vale muito. Passei aquela noite sem conseguir dormir, ansioso e nervoso sobre como seria a repercussão da matéria. Parte de mim ainda tinha medo de ter feito a escolha errada, de ter me exposto demais. Mas outra parte, a parte que lembrava quem eu era antes de toda aquela situação me quebrar, sabia que não havia outra opção. Eu tinha que lutar. Por mim, por Mariana, pela dignidade que aquela casa representava. Por volta das 5 da manhã, desisti de tentar dormir e fui fazer café. Seria um longo dia. Às 6 horas em ponto, meu celular começou a tocar incessantemente. Eram mensagens de números desconhecidos. Pessoas que tinham visto a matéria que Adriana tinha publicado no site do jornal. Abri o navegador com mãos trêmulas. E lá estava. Ganhador de 42 milhões, rouba bolão de amigos e expulsa sogro de casa. A manchete estava estampada na página principal, com uma foto minha sentado na sala,
segurando um retrato de Mariana, lágrimas visíveis no meu rosto. Ao lado, fotos do Roberto sorrindo e da casa por dentro. Comecei a ler a matéria, e Adriana tinha feito um trabalho brilhante. Ela não apenas contou os fatos, mas teceu uma narrativa que capturava toda a emoção, toda a injustiça da situação. Descreveu minha casa em detalhes, explicou como eu tinha construído cada parte com minhas próprias mãos ao longo de décadas. Incluiu trechos da minha entrevista onde eu falava sobre Mariana, sobre como a casa era tudo que me restava dela. E então, contrabalançou com o lado sombrio, como Roberto tinha roubado as outras 9 pessoas do bolão, ficando com um dinheiro que não era só dele, e como agora usava esse dinheiro roubado para me expulsar da minha própria casa. A matéria também incluía depoimentos de 3 membros do bolão. Um deles, um senhor chamado Marcelo, que trabalhava como motorista de aplicativo, contou que tinha sonhos de usar aquele dinheiro para pagar o tratamento médico da filha que tinha diabetes grave. Outra, uma mulher chamada Sandra, que era cabeleireira, queria usar sua parte para finalmente abrir seu próprio salão. Todas histórias reais, sonhos legítimos que tinham sido roubados pela ganância de Roberto. A matéria terminava com um apelo. Enquanto Roberto planeja como gastar milhões que não são totalmente seus, um homem de 62 anos pode perder o único lar que conhece. Até onde vai a ganância humana? Os comentários já eram centenas e continuavam aumentando a cada minuto que eu atualizava a página. Que homem nojento merece cadeia, escreveu alguém. Como uma filha faz isso com o próprio pai? Sem vergonha, comentou outra pessoa. Espero que esse Roberto devolva cada centavo roubado e apodreça na prisão, dizia outro. A revolta nas mensagens era palpável, e eu sentia uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque não estava mais sozinho na minha indignação. Tristeza porque toda aquela exposição confirmava que minha família realmente tinha se desintegrado. Por volta das 8 da manhã, meu celular tocou com um número que eu reconheci imediatamente. Camila. Meu dedo pairou sobre o botão verde por alguns segundos, tentado a atender, querendo ouvir o que ela tinha a dizer. Mas lembrei do conselho da Adriana e deixei cair na caixa postal. 2 minutos depois, outra ligação. E outra. E outra. Camila ligou 12 vezes seguidas e depois Roberto começou a ligar também. Desliguei o celular completamente, meu coração batendo forte. Eles tinham visto a matéria. E pelo desespero das ligações, sabiam que estavam em sérios problemas. Às 10 da manhã, bateram na porta com tanta força que pensei que fossem derrubar. Pai, abre essa porta agora. Era a voz de Camila, alterada, quase histérica. Seu Lauro, precisamos conversar. Isso tudo é um mal-entendido. Roberto gritava também. Fiquei no quarto longe da porta, tremendo, mas firme na decisão de não abrir. Não tinha nada a dizer para eles. Tudo o que precisava ser dito estava naquela matéria, disponível para o mundo inteiro ler. Eles bateram e gritaram por quase meia hora antes de finalmente desistirem. O dia foi uma sucessão de eventos surreais. Por volta do meio-dia, uma equipe de televisão apareceu na minha porta pedindo uma entrevista. Era de um programa popular de notícias que passava à noite. Aceitei, por que não? Quanto mais exposição, melhor. Repeti minha história para as câmeras. E o repórter, um homem jovem, mas sensível chamado Fernando, fez questão de também filmar a casa, mostrando para o público televisivo o que Adriana tinha mostrado para os leitores do jornal. Ele prometeu que a matéria iria ao ar naquela mesma noite no horário nobre. Durante a tarde, Adriana me ligou com novidades. Senhor Lauro, a repercussão está sendo muito maior do que eu imaginei. A matéria já foi compartilhada mais de 50.000 vezes nas redes sociais. Tem gente famosa comentando, influenciadores digitais falando sobre o caso. E o melhor, a polícia já está investigando o caso do bolão. Os outros 9 membros prestaram queixa formal hoje de manhã. E há uma ordem de bloqueio judicial sobre o dinheiro do prêmio. Roberto não pode movimentar nada até o caso ser resolvido. As palavras dela eram música para meus ouvidos.
Isso significa que ele não pode usar o dinheiro para contratar advogados contra mim? Perguntei, querendo ter certeza de que estava entendendo as implicações. Exatamente. O dinheiro está congelado. E há mais. A Caixa Econômica Federal, responsável pela loteria, emitiu um comunicado dizendo que está revisando o caso. Se for comprovado que o prêmio era de um bolão e Roberto fraudou o resgate, ele pode ter que devolver tudo e ainda responder criminalmente. Estamos falando de estelionato qualificado, Sr. Lauro. Prisão de 2 a 5 anos. Desliguei o telefone e pela primeira vez em dias, sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. As coisas estavam começando a se virar ao meu favor. Não por mágica, não por coincidência, mas porque a verdade estava vindo à tona e as pessoas de bem estavam se revoltando contra a injustiça. Sentei na varanda, tomando um café frio que tinha esquecido ali de manhã, e olhei para o quintal onde Mariana costumava cuidar de suas plantas. Estamos conseguindo, amor, murmurei para o ar. Estamos lutando. À noite, assisti minha entrevista passar na televisão. Foi estranho me ver na tela. Meu rosto cansado e envelhecido ampliado para milhões de pessoas. Mas o repórter tinha feito um trabalho excelente, intercalando minha fala com imagens da casa, com depoimentos dos membros do bolão, com análises de um advogado especialista que explicou todos os crimes que Roberto tinha cometido. No final do programa, aparecia um número para denúncias e o apresentador fez um apelo. Se você conhece casos parecidos, onde pessoas vulneráveis estão sendo exploradas ou expulsas de suas casas, denuncie. A justiça só funciona quando todos nós participamos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A história tinha tomado proporções nacionais. Programas de rádio discutiam o caso, colunas de jornal analisavam as implicações legais e morais, redes sociais estavam fervendo com opiniões. Algumas pessoas até criaram uma campanha online pedindo justiça para mim e para os membros do bolão. Uma vaquinha virtual foi criada sem eu pedir, e em 2 dias já tinha arrecadado mais de R$100 mil em doações de pessoas solidárias que queriam me ajudar a contratar advogados caso precisasse. Roberto e Camila tentaram fazer controle de danos. Eles deram uma entrevista para um site menor tentando apresentar sua versão dos fatos. Roberto alegou que o bolão era informal, que não havia nada por escrito, que o bilhete premiado estava em seu nome e, portanto, o dinheiro era legalmente dele. Camila, aos prantos, disse que nunca teve intenção de me machucar, que estava apenas tentando garantir seu futuro financeiro, que eu estava distorcendo a história por mágoa. Mas a reação do público foi ainda mais negativa. Os comentários eram cruéis, chamando-os de mentirosos, golpistas, sem caráter. Na semana seguinte, a polícia indiciou Roberto por estelionato e apropriação indébita. As evidências eram sólidas demais. Mensagens de WhatsApp do grupo do bolão discutindo as jogadas, recibos assinados, depoimentos consistentes de todas as 9 vítimas. A Caixa Econômica confirmou que o procedimento correto para prêmios de bolão não tinha sido seguido. Roberto foi convocado para depor e saiu da delegacia cabisbaixo, cercado por jornalistas que gritavam perguntas. Sua foto, tentando esconder o rosto com as mãos, estampou jornais e sites no dia seguinte. Quanto a mim, continuei vivendo na minha casa, mas agora com uma segurança que não sentia há semanas. Dr. Henrique, o advogado que eu tinha consultado inicialmente, me ligou oferecendo seus serviços gratuitamente depois de ver minha história na televisão. Ele explicou que com o bloqueio do dinheiro de Roberto e o processo criminal em andamento, eu estava seguro. Ninguém vai expulsá-lo dessa casa, Sr. Lauro. Pode ficar tranquilo. E quando o caso se resolver, Roberto provavelmente vai estar preocupado demais em não ir para a cadeia para se importar com sua propriedade. Adriana continuou acompanhando o desenrolar da história, publicando atualizações semanais. Ela entrevistou especialistas em direito de família, psicólogos que falaram sobre o impacto emocional da traição familiar, até um sociólogo que analisou como o dinheiro repentino pode corromper relações.
Minha história tinha se tornado um estudo de caso sobre ganância, família e justiça. Eu nunca pedi nada disso. Nunca quis ser famoso ou virar símbolo de nada. Mas se minha dor pudesse ajudar outras pessoas em situações parecidas, então, valia a pena. Um mês depois daquele terrível sábado em que fui humilhado na minha própria cozinha, recebi uma citação judicial. Roberto estava sendo processado não apenas criminalmente pelo Estado, mas também civilmente pelos 9 membros do bolão. Eles pediam a divisão imediata do prêmio, além de indenização por danos morais. O processo era robusto, bem fundamentado, com dezenas de páginas de provas. Dr. Henrique me explicou que as chances de Roberto perder eram altíssimas. É questão de tempo, Sr. Lauro. Justiça vai ser feita. Mas o que mais me impactou não foi o processo em si, e sim o que aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu estava regando as plantas do quintal, tentando manter vivo o jardim que Mariana tanto amava, quando ouvi a campainha. Fui até a porta com certa apreensão. Nunca sabia quem podia ser depois de toda aquela exposição. Quando abri, encontrei Camila sozinha do lado de fora. Ela estava diferente, sem maquiagem, com olheiras profundas, o cabelo despenteado, roupas simples. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Pai, ela disse, e sua voz estava quebrada, rouca de tanto chorar provavelmente. Eu posso entrar, por favor? Só 5 minutos. Preciso falar com o senhor. Toda a fibra do meu ser queria bater aquela porta na cara dela. Queria gritar que ela tinha feito sua escolha, que tinha me traído da pior forma possível, que não tínhamos mais nada a conversar. Mas havia também uma parte de mim, pequena mas persistente, que ainda via nela a menina de tranças que eu ensinei a andar de bicicleta, a adolescente que chorou no meu ombro quando levou seu primeiro fora. Abri a porta e deixei que entrasse. Ela caminhou até a sala e sentou no sofá, onde costumava sentar quando vinha me visitar nos tempos felizes. Sentei na poltrona em frente, mantendo distância, esperando que ela falasse primeiro. Camila olhou ao redor da sala, os olhos se enchendo de lágrimas ao ver as fotos nas paredes, os objetos que ela conhecia desde criança. Eu estraguei tudo, pai. Ela começou, a voz falhando. Estraguei nossa família, traí o senhor, me tornei alguém que eu nem reconheço mais. E o pior é que não tenho nem desculpa. Continuei em silêncio. Não ia facilitar para ela. Se tinha vindo pedir perdão, que pelo menos tivesse coragem de fazer isso direito, sem esperar que eu aliviasse sua culpa. Ela entendeu meu silêncio e continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Quando Roberto ganhou aquele dinheiro, foi como se algo tivesse dominado a gente. Ele ficou obcecado, falando só em dinheiro, em como ia ser rico, em tudo que ia comprar. E eu me deixei levar. Pensei que finalmente teríamos a vida que sempre sonhamos. Viagens, uma casa grande, carros, sem preocupações financeiras. Esqueci de tudo mais. Esqueci do Senhor, do que a mamãe ensinaria, de quem eu era. Você não esqueceu, Camila. Respondi finalmente, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Você escolheu. Há uma grande diferença entre esquecer e escolher deliberadamente trair seu próprio pai. Você estava lá naquela manhã. Viu ele me humilhar, me ameaçar, rir da minha cara. E ficou em silêncio. Pior, apoiou ele. Disse que eu tinha que sair da minha própria casa para vocês poderem ter uma vida melhor. Como se meu sofrimento não importasse nada, desde que vocês estivessem bem. Ela soluçou mais forte, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei que não tem desculpa. Cada palavra que o Senhor está dizendo é verdade. Fui covarde, gananciosa, cruel, e perdi tudo por isso. Perdi o Senhor, que é a única família que me resta. Perdi o respeito de todos que me conhecem. Até perdi o próprio Roberto, porque quando o dinheiro foi bloqueado e ele pode ir preso, vi quem ele realmente era. Ele não me ama, pai. Talvez nunca tenha amado. Ele amava a ideia de ter tudo, e eu era só um acessório nisso. E agora que a maré virou, você vem aqui esperando o quê? Que eu diga que está tudo bem?
Que te perdoe e a gente volte a ser uma família feliz como antes? Perguntei, sabendo que estava sendo duro, mas incapaz de ser diferente. A ferida que ela tinha aberto ainda estava fresca, sangrando. Camila balançou a cabeça freneticamente. Não, não espero isso. Sei que o Senhor nunca vai me perdoar. E não merecia mesmo. Vim aqui apenas para o Senhor saber que eu sei o quanto errei. Que me arrependo todos os dias, toda hora. E que se pudesse voltar no tempo, teria expulsado Roberto daqui imediatamente, teria ficado ao lado do Senhor como deveria desde o início. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o som do relógio de parede marcando os segundos. Olhei para minha filha, realmente olhei, e vi uma mulher quebrada, destruída pelo próprio erro. Parte de mim sentia satisfação com aquilo, uma sensação vingativa de que ela estava pagando por suas ações. Mas outra parte, maior e mais dolorosa, apenas sentia tristeza. Tristeza por tudo que perdemos, por como nossa família tinha se desintegrado, por como o dinheiro tinha revelado o pior em pessoas que eu amava. Camila, você é minha filha, e eu sempre vou amá-la de alguma forma, mas não sei se consigo perdoar o que você fez. Não agora, talvez nunca. Falei com honestidade. Sua mãe, se estivesse aqui, estaria com o coração partido. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas por ver como você se perdeu, como escolheu o caminho errado quando foi testada. Ela criou você para ser melhor que isso. Nós criamos você para ser melhor que isso. Minhas próprias palavras me emocionaram. E senti lágrimas querendo vir também, mas as segurei. Já tinha chorado demais por aquela situação. Camila levantou do sofá, limpando o rosto com as costas das mãos de forma quase infantil, me lembrando da criança que ela tinha sido. Eu vou embora agora. Só queria que o senhor soubesse que estou me divorciando do Roberto. Não quero mais nada com ele, com esse dinheiro, com nada dessa vida que a gente tentou construir em cima da desgraça dos outros. Vou voltar a morar sozinha, trabalhar dando aulas, viver de forma honesta como o Senhor sempre me ensinou. E quem sabe um dia, talvez daqui muitos anos, o Senhor possa me dar uma segunda chance. Nem que seja só para tomarmos um café juntos de vez em quando. Ela caminhou até a porta e a abriu, mas antes de sair se virou uma última vez. E pai, obrigada. Obrigada por lutar, por não desistir, por mostrar que pessoas decentes ainda existem nesse mundo. O Senhor podia ter simplesmente aceitado a derrota e saído quieto, mas não fez isso. Lutou e me ensinou, mesmo depois de tudo, que fazer o que é certo vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Ela saiu e fechou a porta suavemente atrás de si. Fiquei parado na sala por longos minutos, processando aquela conversa, sentindo uma mistura confusa de raiva, tristeza e talvez, bem lá no fundo, um pingo minúsculo de esperança. Os meses seguintes trouxeram resoluções judiciais. Roberto foi condenado a devolver o dinheiro do bolão, dividindo os 42 milhões igualmente entre os 10 participantes. Cada um recebeu 4 milhões e 200 mil reais. Ele também foi condenado a pagar indenização por danos morais para cada um dos outros 9, valores que variaram entre 50 mil e 100 mil reais. Além disso, pegou uma pena de 3 anos de prisão por estelionato, que foi convertida em prestação de serviços comunitários e uso de tornozeleira eletrônica por ser réu primário. Com apenas 4 milhões no banco e uma ficha criminal, Roberto viu seus sonhos de grandeza evaporarem. O apartamento que tinha comprado antes do processo começar teve que ser vendido para pagar as indenizações. Perdeu o emprego na loja de móveis quando a história se tornou pública. Sua reputação estava destruída. E mesmo com milhões no banco, descobriu que dinheiro não compra respeito ou paz de espírito. Tentou recorrer da decisão judicial, mas cada instância confirmou a sentença. A justiça, devagar e com falhas, mas finalmente tinha sido feita. Quanto aos membros do bolão, suas vidas mudaram drasticamente. Marcelo, o motorista de aplicativo, conseguiu pagar o tratamento da filha e ainda abriu uma pequena empresa de transporte. Sandra abriu seu salão de beleza, que rapidamente se tornou referência no bairro.
Outros investiram em negócios, pagaram dívidas, compraram casas. Todos me procuraram pessoalmente para agradecer por ter aceitado expor minha história, porque sem a repercussão pública, talvez Roberto tivesse conseguido escapar com o dinheiro. Formamos um grupo de WhatsApp onde até hoje compartilhamos novidades e nos apoiamos mutuamente. Minha vida aos poucos voltou a ter uma rotina. As câmeras pararam de aparecer, as ligações de jornalistas cessaram, e eu pude voltar ao meu anonimato de aposentado, vivendo sozinho em sua casa. Mas algumas coisas mudaram permanentemente. Aprendi a usar redes sociais com a ajuda de um dos vizinhos mais jovens e descobri que havia uma comunidade inteira de pessoas que se solidarizaram com minha história. Recebia mensagens semanais de pessoas me contando suas próprias experiências com traição familiar, com ganância que destruiu relações, com a dor de serem abandonados por aqueles que deveriam amá-los. Decidi usar o dinheiro da vaquinha virtual, que tinha chegado a quase R$150 mil, para criar um pequeno fundo de ajuda a idosos em situações similares à minha. Trabalhei com Adriana e Dr. Henrique para estabelecer critérios justos e processos transparentes. A cada mês, escolhíamos 2 ou 3 casos de pessoas sendo exploradas ou expulsas de suas casas e oferecíamos apoio jurídico gratuito. Era minha forma de transformar algo ruim em algo útil, de fazer com que minha dor servisse para aliviar a dor de outros. A casa continuou sendo meu refúgio e meu lar. Passei a cuidar melhor do jardim que Mariana tanto amava. Plantei novas flores. Consertei coisas que estavam quebradas há tempos. Era como se, ao quase perder tudo, eu tivesse redescoberto o valor de cada detalhe daquele lugar. Cada cômodo tinha uma história, cada objeto uma memória, e agora eu apreciava isso de forma mais consciente. Não era apenas uma casa, era o testemunho físico de uma vida vivida com amor, trabalho e dignidade. 6 meses depois daquela visita de Camila, ela voltou a me procurar. Dessa vez me ligou antes pedindo permissão para vir, o que eu apreciei. Marcamos para um domingo de manhã, e quando chegou, trouxe pães frescos da padaria e um bolo caseiro que ela mesma tinha feito. Reconheci a receita imediatamente. Era o bolo de fubá que Mariana fazia, usando a receita da avó dela. O fato de Camila ter se lembrado disso, ter feito o esforço de preparar, me tocou mais do que queria admitir. Tomamos café em silêncio inicialmente. Um silêncio desconfortável, mas não hostil. Ela me contou que o divórcio tinha sido finalizado, que estava morando num apartamento pequeno perto da escola onde trabalhava, que tinha voltado a fazer terapia para lidar com tudo o que tinha acontecido. Falou sobre como tinha perdido amizades, como as pessoas a olhavam diferente na rua, como carregava a culpa todos os dias. Não pedi isso, mas ela fazia questão de me mostrar que estava pagando por seus erros, como se precisasse que eu visse seu sofrimento para acreditar em seu arrependimento. Pai, eu não vim aqui pedir perdão de novo. Sei que isso vai levar tempo, se é que vai acontecer, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas queria propor algo. Posso voltar a visitar o senhor aos domingos? Não para morar aqui, não para pedir nada. Apenas para a gente tomar um café, conversar, talvez eu ajudar com alguma coisa da casa. Sem pressão, sem expectativas. Só não quero perder completamente minha única família. Mesmo que demore anos para reconstruir alguma confiança. Pensei muito antes de responder. A parte ferida de mim queria negar. Queria fazer ela sofrer mais. Queria que ela sentisse o gosto da rejeição como eu senti. Mas então me lembrei de algo que Mariana sempre dizia. Lauro, a vida é curta demais para vivermos amargurados. Perdoar não significa esquecer. Significa não deixar que a mágoa nos consuma. Ela tinha razão, como sempre. Eu podia passar o resto dos meus dias remoendo a traição, me alimentando de ressentimento. Ou podia, devagar, tentar reconstruir alguma coisa com minha filha. Está bem. Respondi finalmente. Você pode vir aos domingos, mas vamos com calma, Camila. Não espere que as coisas voltem a ser como eram. Talvez nunca voltem, mas podemos tentar construir algo novo.
Algo diferente. Uma relação baseada em honestidade dessa vez, não em ilusões. Vi o rosto dela se iluminar com um misto de alívio e gratidão. Ela não se levantou para me abraçar, respeitando o espaço que eu ainda precisava. Apenas concordou com a cabeça, limpando discretamente uma lágrima que escapou. As visitas dominicais se tornaram uma nova rotina. No começo eram tensas, cheias de silêncios longos e conversas superficiais sobre o clima ou notícias do bairro. Mas com o passar das semanas fomos encontrando um ritmo. Camila começou a me ajudar no jardim, e enquanto cuidávamos das plantas juntos, conversávamos sobre coisas mais profundas. Ela me contou sobre a terapia, sobre como estava trabalhando suas questões de autoestima e ambição desmedida. Eu, por minha vez, falei sobre a solidão, sobre como tinha sido difícil reconstruir minha vida, depois de perder Mariana e depois quase perder tudo de novo. Um domingo específico, cerca de 8 meses depois de todo o ocorrido, estávamos no quintal podando as roseiras quando Camila parou o que estava fazendo e me olhou seriamente. Pai, posso perguntar uma coisa? O senhor consegue me perdoar algum dia? Ou vou carregar isso para sempre? A pergunta me pegou de surpresa, embora soubesse que mais cedo ou mais tarde ela viria. Larguei a tesoura de poda e me sentei no banquinho que sempre ficava perto do canteiro de flores. Camila, perdão não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, principalmente quando a ferida foi tão profunda. Comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Não vou mentir dizendo que está tudo esquecido, porque não está. Tem dias que acordo e ainda sinto raiva do que aconteceu, da traição, da humilhação. Mas também tem dias cada vez mais frequentes em que consigo olhar para você e ver minha filha de novo, não a pessoa que me machucou. Acho que é isso que é perdão, não esquecer, mas aprender a ver além da mágoa. Ela se sentou no chão ao meu lado, abraçando os joelhos. A mamãe me perdoaria? Perguntou baixinho. E aquela pergunta me apertou o coração. Era óbvio que Camila carregava não só a culpa pelo que fez comigo, mas também pela decepção que teria causado à mãe. Sua mãe tinha um coração maior que o mundo inteiro. Respondi, sentindo a familiar pontada de saudade. Ela ficaria triste, muito triste com suas escolhas, mas ela também acreditava em segundas chances, em redenção. Então sim, acho que ela te perdoaria. Especialmente vendo o esforço que você está fazendo para consertar as coisas. Ficamos ali sentados no jardim, em silêncio, por longos minutos. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons laranjas e rosados. Era o tipo de momento que Mariana amava, e senti sua presença ali conosco de uma forma quase tangível. Obrigada, pai, Camila murmurou, por não ter desistido de mim completamente, por me dar essa chance de tentar ser melhor. Coloquei a mão no ombro dela num gesto de afeto ainda tímido, mas genuíno. Estávamos longe de estar bem, mas estávamos caminhando na direção certa. 1 ano depois daquele sábado fatídico em que minha vida quase desmoronou, recebi um convite inesperado. Adriana tinha escrito um livro sobre casos de traição familiar e conflitos por dinheiro, e minha história era o caso principal. Ela queria lançar o livro numa feira literária em São Paulo, e me convidou para estar presente, talvez dizer algumas palavras. Minha primeira reação foi recusar. A ideia de me expor novamente, de reviver tudo aquilo publicamente, me deixava desconfortável. Mas Camila, que agora visitava todo domingo sem falta, me convenceu a aceitar. Pai, sua história ajudou tanta gente. Você não viu as mensagens que recebe, os casos que o fundo dele ajudou a resolver. Ir lá e mostrar que o Senhor sobreviveu, que está reconstruindo sua vida, pode inspirar outras pessoas em situações parecidas, ela argumentou. E tinha razão. Aceitei o convite, e no dia do lançamento, vesti minha melhor roupa, aquele terno que Mariana tinha comprado para mim há anos, e que eu raramente usava. Camila me acompanhou, e ter ela ao meu lado, dando apoio, significou mais do que imaginei que significaria. O evento foi emocionante. Adriana falou sobre o livro, sobre os diversos casos que tinha investigado, mas quando chegou na minha história, pediu que eu subisse ao palco.
Centenas de pessoas me olhavam, esperando que eu dissesse algo. Meu coração batia forte. Minhas mãos suavam, mas respirei fundo e comecei a falar. Contei resumidamente o que tinha acontecido, mas foquei não na traição ou na dor, e sim na recuperação. Falei sobre como a justiça, embora lenta, tinha prevalecido. Sobre como a comunidade tinha se mobilizado em apoio. Sobre como estava aprendendo a reconstruir a relação com minha filha. O que aprendi com tudo isso é que dinheiro revela quem as pessoas realmente são, disse para aquela plateia silenciosa. Não cria monstros, apenas tira as máscaras. Mas também aprendi que não estamos sozinhos. Existem pessoas boas, pessoas que se importam com justiça, com o certo. E aprendi que perdão não significa ser fraco ou ingênuo. Significa ser forte o suficiente para não deixar que a amargura defina o resto da sua vida. Quando terminei, o silêncio foi seguido por aplausos calorosos. Algumas pessoas estavam chorando, outras acenavam em concordância. Desci do palco sentindo que, de alguma forma, tinha fechado um ciclo. Depois do evento, diversas pessoas vieram falar comigo. Uma senhora de uns 70 anos me abraçou chorando e contou que o filho tinha tentado tomar sua casa, depois que ela ficou viúva. Mas vendo minha história na televisão, teve coragem de denunciá-lo. Um homem de meia idade me agradeceu, porque o fundo que criei tinha ajudado seu pai, um senhor de 83 anos que estava sendo explorado financeiramente pelos netos. Cada história era uma confirmação de que minha dor não tinha sido em vão, de que ao expor minha vulnerabilidade, tinha ajudado outros a encontrarem força. O livro de Adriana se tornou um sucesso de vendas, e ela generosamente doou parte dos lucros para o Fundo de Ajuda aos Idosos. Com esse dinheiro adicional, conseguimos expandir o projeto, contratando 2 advogados permanentes e uma assistente social. Passamos a atender casos não só em São Paulo, mas em todo o estado. Eu me tornei uma espécie de porta-voz não oficial, dando entrevistas ocasionais, participando de debates sobre direitos dos idosos, sobre ética familiar, sobre como a sociedade lida com pessoas vulneráveis. Camila também se transformou. O peso da culpa que carregava começou a diminuir à medida que via seu pai não apenas sobreviver, mas prosperar de certa forma. Ela se tornou voluntária do fundo, usando suas habilidades de professora para dar palestras em escolas sobre valores familiares, sobre as consequências da ganância, sobre a importância de fazer escolhas éticas mesmo quando são difíceis. Era sua forma de redenção, de transformar seu erro em algo educativo para as futuras gerações. Quanto a Roberto, soube por terceiros que ele tinha saído de São Paulo, mudado para o interior onde ninguém conhecia sua história. Tentou começar um negócio que faliu em poucos meses. Estava sozinho, sem amigos, sem família, vivendo com o que restava dos 4 milhões depois de pagar todas as indenizações e custos legais. O dinheiro que ele achava que resolveria todos seus problemas tinha apenas revelado seu verdadeiro caráter e destruído sua vida. Eu não sentia pena dele, mas também não sentia mais raiva. Ele era irrelevante para minha vida agora, apenas uma lembrança ruim que ficava cada vez mais distante. 2 anos depois de todo aquele tumulto, numa manhã de domingo particularmente bonita, Camila chegou para nossa rotina semanal com uma proposta diferente. Pai, o que o senhor acha de a gente fazer uma pequena reforma no jardim? Plantar algumas coisas novas? Talvez colocar um banco ali perto das roseiras onde a mamãe gostava de sentar? Eu pago a reforma, não é nada muito caro, e posso fazer boa parte do trabalho nos finais de semana. A ideia me agradou imediatamente. O jardim precisava de cuidados mais profundos. E ter um projeto para fazermos juntos seria bom para nossa relação. Passamos as semanas seguintes planejando cada detalhe. Escolhemos novas plantas, compramos sementes de flores que Mariana adorava, desenhamos onde cada coisa ficaria. Trabalhar lado a lado com Camila, vendo-a se dedicar com tanto carinho àquele projeto, me trouxe uma paz que eu não sentia há anos. Não era a mesma relação que tínhamos antes de tudo acontecer. Aquela inocência tinha sido perdida para sempre. Mas era algo novo,
algo construído sobre fundações mais honestas e realistas. Durante uma tarde de trabalho no jardim, enquanto cavávamos um buraco para plantar uma muda de jasmim, Camila parou e me olhou. Pai, eu quero que o senhor saiba que esses domingos se tornaram a melhor parte da minha semana. Não é só sobre tentar me redimir ou consertar meus erros. É porque genuinamente gosto de estar aqui, de passar tempo com o senhor, de fazer essas coisas simples juntos. Me faz sentir conectada com a mamãe também, como se ela ainda estivesse aqui, de alguma forma. Suas palavras me emocionaram profundamente. Sua mãe está aqui, Camila, em cada canto dessa casa, em cada planta desse jardim. E também está em você, nas partes boas de você que ficaram escondidas por um tempo, mas estão voltando à superfície. Ela te deu gentileza, bondade, amor pela educação. Foram essas partes que ficaram temporariamente obscurecidas, mas nunca morreram. Limpei as mãos na calça e coloquei meu braço em volta dos ombros da minha filha, algo que não fazia há anos. Ela se encostou em mim e ficamos assim por um momento, em silêncio, deixando que a presença de Mariana envolvesse ambos. O jardim ficou lindo quando terminamos. Tinha cores vibrantes de diversas flores, o aroma doce dos jasmins, um pequeno banco de madeira onde eu podia sentar e apreciar tudo. Camila tinha colocado uma placa discreta no banco com uma inscrição simples: Jardim da Mariana, onde o amor floresce eternamente. Quando vi aquilo, não consegui segurar as lágrimas. Eram lágrimas de tristeza pela perda, mas também de gratidão por ainda ter aquele espaço, por ter recuperado minha filha de alguma forma, por ter sobrevivido a tudo. A vida continuou seu curso natural. Meus 62 anos se tornaram 63, depois 64. As dores naturais da idade começaram a aparecer, mas eu estava bem, saudável dentro do possível. O Fundo de Ajuda aos Idosos prosperou, ajudando dezenas de famílias. Fui convidado para palestrar em universidades sobre envelhecimento e direitos, sobre ética familiar, sobre resiliência. Nunca imaginei que na minha idade me tornaria uma espécie de ativista, mas a vida tem dessas ironias. Camila conheceu alguém novo, um professor de história chamado André, que lecionava na mesma escola que ela. Era um homem simples, honesto, que trabalhava duro e tinha valores sólidos. Quando ela me apresentou, fui cauteloso no início. A traição de Roberto ainda me deixava desconfiado, mas André provou com o tempo ser genuinamente bom. Respeitava minha filha, tratava-a como igual e, mais importante, tratava-me com respeito e carinho. Não tentava comprar meu afeto ou impressionar com coisas materiais. Era apenas ele mesmo, e isso era suficiente. Um dia, André me pediu para conversar a sós. Meu coração apertou pensando que talvez fosse pedir Camila em casamento, e eu não sabia se estava pronto para aquilo. Mas o que ele disse foi diferente e me pegou completamente de surpresa. Senhor Lauro, sei que o senhor tem todas as razões para desconfiar de qualquer homem que se aproxime da Camila depois do que aconteceu. Eu entendo perfeitamente. Mas quero que o senhor saiba que minha intenção é cuidar dela, protegê-la, ser um parceiro de verdade. Não estou aqui pelo dinheiro ou por qualquer interesse além do amor genuíno. E se um dia a gente decidir se casar, gostaria da sua bênção. Mas não hoje. Hoje só vim dizer que o senhor pode confiar em mim. A honestidade e humildade de André me desarmaram completamente. André, obrigado por essa conversa. Significa muito vindo de você. E sim, sou cauteloso, com razão. Mas venho observando você e Camila juntos, e vejo algo real, algo saudável. Vejo minha filha sorrindo de verdade novamente. Não aquele sorriso forçado que ela tinha com Roberto. Então sim, você tem minha confiança. E quando chegar o dia, terá minha bênção também. Apertamos as mãos firmemente e senti que estava ganhando não um genro, mas realmente um filho. Os meses se transformaram em anos, e minha rotina se solidificou numa paz que eu não conhecia há muito tempo. As manhãs eram para cuidar da casa e do jardim. As tardes, às vezes, eram dedicadas ao trabalho voluntário com o Fundo de Ajuda aos Idosos.
Os domingos eram sagrados para as visitas de Camila, e ocasionalmente André também. Feriados e datas especiais voltamos a celebrar juntos, criando novas tradições para substituir as antigas que tinham sido manchadas pela traição. No aniversário de 3 anos desde aquele terrível sábado, Adriana publicou uma matéria de acompanhamento, mostrando como minha vida e a dos membros do bolão tinham evoluído. Era uma história de superação, de justiça servida, de recomeços possíveis mesmo depois das piores traições. A matéria teve uma repercussão menor que a original. Afinal, histórias de recuperação nem sempre são tão sensacionais quanto histórias de tragédia. Mas foi igualmente importante. Mostrou que havia esperança, que nem tudo terminava em desgraça. Um dos parágrafos finais da matéria dizia: Lauro Pires, aos 65 anos, continua vivendo na casa que construiu com as próprias mãos há mais de 3 décadas. Mas agora, além de ser apenas sua casa, é também um símbolo. Um símbolo de resistência contra a injustiça, de recuperação depois da traição, de família reconstruída sobre bases mais honestas. Seu jardim floresce, assim como florescem as esperanças de dezenas de outras famílias que seu fundo já ajudou. Se há uma lição na história do Sr. Lauro, é esta. Dinheiro revela caráter, mas não define destino. Houve também um fechamento judicial importante naquele 3º ano. Roberto tentou apelar mais uma vez da decisão que o obrigava a dividir o dinheiro e pagar as indenizações, alegando que os membros do bolão não tinham provas suficientes. Mas o Tribunal Superior negou o recurso de forma unânime, com um dos juízes escrevendo em sua decisão: a quantidade e qualidade de provas apresentadas, mensagens, recibos, depoimentos consistentes, não deixam margem para dúvida. O apelante tentou se apropriar indevidamente de valores que não lhe pertenciam integralmente, causando dano não apenas financeiro, mas moral a múltiplas vítimas, incluindo seu próprio sogro. A decisão de primeira instância está mantida em todos seus termos. Com esse último recurso negado, o caso finalmente estava encerrado de forma definitiva. Roberto não tinha mais para onde correr, nenhuma brecha legal para explorar. Soube que depois disso ele desistiu de lutar e aceitou sua nova realidade. Vendeu o que restava de seus bens de luxo, mudou-se para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais e, segundo me contaram, trabalhava numa loja de eletrodomésticos. Não tinha mais o carro importado, as roupas de marca, o estilo de vida que tanto almejava. Tinha apenas suas escolhas e suas consequências. Quanto aos membros do bolão, cada um usou seu dinheiro de formas diferentes, mas geralmente sábias. Marcelo, além de tratar da filha e abrir sua empresa, criou um fundo educacional para jovens do bairro onde cresceu, pagando cursos profissionalizantes. Sandra expandiu seu salão e contratou outras cabeleireiras, dando oportunidade de emprego para mulheres que precisavam. Outros investiram em imóveis para alugar, garantindo renda passiva. Alguns simplesmente guardaram o dinheiro e continuaram trabalhando, sabendo que tinham uma rede de segurança para emergências. O dinheiro nas mãos deles foi uma bênção porque eram pessoas de bom caráter. Continuei minha vida com simplicidade. Minha aposentadoria era suficiente para minhas necessidades, e eu não tinha ambições de luxo. A casa estava paga, bem mantida, cheia de memórias boas que agora superavam as ruins. O jardim continuava sendo meu projeto favorito, sempre encontrando novas flores para plantar, novos arranjos para fazer. Camila sugeriu várias vezes que eu contratasse alguém para ajudar com a manutenção, mas eu sempre recusava. Aquele trabalho me fazia bem, me mantinha ativo, me conectava com Mariana de uma forma que nada mais conseguia. Numa tarde de quinta-feira, quase 4 anos depois de todo o ocorrido, recebi uma ligação inesperada. Era de um número com código de área de Minas Gerais que eu não reconheci. Atendi com cautela. Alô? Do outro lado, uma voz que eu reconheci imediatamente, mas que estava diferente, mais baixa, menos arrogante. Seu Lauro, é o Roberto. Por favor, não desligue. Meu primeiro impulso foi fazer exatamente isso, desligar na cara dele.
Mas algo me fez esperar. Curiosidade, talvez, ou a necessidade de ouvir o que ele tinha a dizer depois de tanto tempo. O que você quer, Roberto? Perguntei friamente. Houve uma pausa longa do outro lado e então ele começou a falar. As palavras saindo atropeladas como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes, mas ainda assim não soubesse como dizer direito. Eu sei que não tenho direito de ligar para o Senhor, que o Senhor provavelmente me odeia, e com razão. Mas estou ligando porque preciso pedir desculpas. Desculpas de verdade. Não porque espero perdão ou porque quero algo em troca, mas porque o Senhor merece ouvir isso. Fiquei em silêncio, deixando que ele continuasse. Eu me tornei um monstro, seu Lauro. Quando aquele dinheiro caiu na minha mão, foi como se tudo o que havia de pior em mim viesse à superfície. Traí meus amigos do bolão. Traí o Senhor que sempre me tratou como filho. Manipulei Camila para que ela ficasse do meu lado. E para quê? Para ter dinheiro que nem me fez feliz. Perdi tudo o que realmente importava. Amizades, respeito, família. Hoje moro sozinho, trabalho num emprego comum. E sei que é exatamente o que mereço. Menos até. Sua voz estava embargada como se estivesse chorando. Mas eu não sentia pena. Sentia apenas uma espécie de vazio. Como se Roberto fosse um estranho completo. E não o homem que tinha feito parte da minha família por 5 anos. Roberto, não sei por que está me dizendo isso. Se espera que eu diga que está tudo bem, que te perdoo, vai ficar desapontado. O que você fez foi cruel, calculado, destruiu muitas vidas. Sim, as pessoas se recuperaram, inclusive eu. Mas não graças a você, apesar de você. Eu sei, seu Lauro, e não estou pedindo perdão. Não mereço nem ser ouvido, para ser honesto. Estou ligando porque minha psicóloga disse que parte do processo de assumir responsabilidade pelos meus erros é reconhecê-los diretamente com as pessoas que machuquei. Não para me sentir melhor, mas porque é o certo a fazer. O Senhor foi um bom sogro, um bom homem, e eu retribuí com a pior traição possível. Sinto muito. De verdade. E se houver alguma forma de compensar, mesmo que seja impossível desfazer o dano, eu gostaria de saber. Pensei por um longo momento. Parte de mim queria ser cruel. Queria dizer coisas que machucassem, que fizessem ele sentir uma fração da dor que tinha me causado. Mas outra parte, a parte que Mariana tinha ajudado a moldar ao longo de nossos 38 anos juntos, sabia que crueldade não levava a nada. Roberto, o que você pode fazer é continuar vivendo com as consequências das suas escolhas. Trabalhar honestamente, tratar as pessoas com respeito, aprender com seus erros. Não por mim, mas por você mesmo. Quanto a compensar, não há nada que você possa fazer por mim. Minha vida está bem. Reconstruí minha relação com Camila. Mantenho minha casa. Ajudo outras pessoas através do fundo. Você é irrelevante para minha felicidade agora. As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas eram verdadeiras. Eu entendo. Ele respondeu baixinho. Obrigado por ter me ouvido. É mais do que eu merecia. E seu Lauro? Cuide bem da Camila. Ela é uma boa pessoa que cometeu um erro grave por minha influência. Mas ela tem a chance de ser feliz de verdade. Diferente de mim. Não deixe meu erro destruir essa chance para ela também. Houve uma última pausa. E então... Adeus, seu Lauro. Desculpa por tudo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei segurando o telefone por vários minutos depois da ligação terminar, processando aquela conversa inesperada. Senti algo estranho. Não exatamente perdão, mas talvez uma compreensão de que Roberto também era uma vítima de sua própria ganância e falta de caráter. Isso não desculpava o que ele fez, mas humanizava de certa forma. Ele não era um vilão de filme, apenas um homem fraco que tinha falhado espetacularmente quando testado. Guardei o telefone e voltei ao que estava fazendo, preparando um bolo para a visita de Camila no domingo. Quando Camila chegou naquele domingo, contei sobre a ligação de Roberto. Ela ficou surpresa, mexendo nervosamente com a xícara de café. Ele me ligou também há algumas semanas. Disse coisas parecidas, pediu desculpas. Foi estranho ouvir.
porque passei tanto tempo com raiva dele que nem sei mais o que sinto. Não é ódio, não é amor, é só nada. Como se ele fosse alguém que eu conhecia há muito tempo numa outra vida. Concordei com a cabeça, entendendo perfeitamente o sentimento. Pai, posso te perguntar uma coisa? Camila disse depois de um momento de silêncio. O Senhor me perdoou completamente? Ou ainda guarda alguma mágoa? A pergunta era direta, corajosa, e merecia uma resposta honesta. Coloquei minha xícara na mesa e olhei para minha filha. Realmente olhei, vendo nela a mulher que tinha se tornado através do arrependimento e esforço genuíno de mudança. Perdão não é um interruptor que a gente liga e pronto. Está tudo resolvido. Comecei cuidadosamente. É um processo. Teve dias, especialmente no início, em que acordava com raiva, relembrando aquele sábado terrível e sentindo a traição como se fosse nova. Mas com o tempo, com suas visitas constantes, com seu esforço verdadeiro de reconstruir nossa relação, essas memórias dolorosas foram perdendo força. Hoje, quando olho para você, vejo minha filha primeiro, e aquele erro terrível depois. Então sim, acho que te perdoei. Talvez não completamente. Algumas cicatrizes nunca desaparecem totalmente. Mas o suficiente para seguir em frente, para termos essa relação nova que construímos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Camila, mas eram lágrimas de alívio, quase de alegria. Obrigada, pai. Obrigada por não ter desistido de mim. Muitos pais teriam simplesmente virado as costas e nunca mais falado comigo. O Senhor seria totalmente justificado em fazer isso. Mas não fez. Me deu chance de provar que podia ser melhor. E prometo que vou passar o resto da minha vida merecendo essa chance. Nos abraçamos e foi um abraço real, sem reservas, sem tensão. Pela primeira vez desde aquele terrível sábado, senti que minha filha estava verdadeiramente de volta. Não a mesma pessoa. Nenhum de nós era mais o mesmo, mas uma versão melhor, mais consciente, mais humana. Sua mãe estaria orgulhosa de você. Sussurrei. Do caminho que você escolheu, de como teve coragem de encarar seus erros e trabalhar para consertá-los. Isso requer uma força que poucas pessoas têm. Passamos o resto daquele domingo juntos no jardim, trabalhando nas plantas como sempre fazíamos. Mas havia algo diferente no ar, uma leveza que não existia antes. Era como se um peso invisível tivesse finalmente saído dos nossos ombros. Conversamos sobre planos futuros. Camila e André estavam pensando em se casar no ano seguinte, num casamento simples na praia. Ela queria saber se eu estaria bem com isso, se não traria memórias ruins do casamento dela com Roberto. Assegurei que seria diferente, que André era diferente, e que eu ficaria feliz em estar presente para celebrar esse novo começo. Os meses seguintes trouxeram preparativos para o casamento. Diferente da primeira vez, quando Roberto havia organizado tudo de forma pomposa e cara para impressionar as pessoas, Camila e André queriam algo íntimo e significativo. Seria numa pequena pousada em Ubatuba, com apenas 30 convidados, família próxima e amigos verdadeiros. Camila me pediu para conduzi-la até o altar, e quando fez esse pedido, os olhos dela se encheram de lágrimas. Sei que não mereço essa honra depois de tudo, mas significaria o mundo para mim. Filha, seria uma honra. Respondi sem hesitar. E você merece sim. Merece porque trabalhou duro para reconstruir nossa relação, porque aprendeu com seus erros, porque se tornou uma pessoa melhor. Todos nós merecemos segundas chances quando genuinamente mudamos. Abraçamo-nos ali mesmo na sala. E percebi que finalmente, depois de anos, a ferida que tinha quase me destruído estava realmente cicatrizada. Ainda havia uma marca. Sempre haveria. Mas não doía mais constantemente. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada de sábado, quase 5 anos depois daquele outro sábado que tinha mudado tudo. A ironia da data não passou despercebida por nenhum de nós, mas escolhemos ver como simbólica. Um sábado tinha trazido destruição, outro estava trazendo renovação. Camila estava linda num vestido simples de algodão branco, com flores naturais no cabelo. Não havia luxo desnecessário.
Apenas amor genuíno e felicidade verdadeira. Quando chegou o momento de conduzi-la até André, que esperava no pequeno altar montado na praia, segurei o braço da minha filha com orgulho. Enquanto caminhávamos pela areia, sussurrei: "Sua mãe está aqui conosco hoje. Tenho certeza disso." E ela está sorrindo. Camila apertou meu braço mais forte e concordou com a cabeça, incapaz de falar pelas lágrimas. Entreguei minha filha a André com um aperto de mão firme e um olhar que dizia claramente: "Cuide bem dela." Ele entendeu e assentiu solenemente. A cerimônia foi curta, mas emocionante. O celebrante falou sobre segundas chances, sobre amor verdadeiro construído sobre honestidade e respeito. Quando André e Camila trocaram os votos, não eram votos decorados ou genéricos. Eram palavras próprias, falando sobre suas jornadas individuais, sobre como se encontraram num momento em que ambos precisavam de algo real, sobre o compromisso de construírem juntos uma vida baseada em valores sólidos. Não houve uma pessoa ali que não se emocionasse. Durante a festa que se seguiu, simples, mas alegre, várias pessoas vieram falar comigo. Alguns dos membros do bolão que tinham sido roubados por Roberto estavam presentes. Camila tinha feito questão de convidá-los, pedindo desculpas pessoalmente pelo que o ex-marido tinha feito. Eles, generosamente, aceitaram o convite e parabenizaram o casal. Marcelo, o motorista de aplicativo cuja filha tinha diabetes, me deu um abraço caloroso. "Seu Lauro, obrigado por tudo. Por ter coragem de expor sua dor, por criar o fundo que ajuda tantas pessoas. O Senhor transformou algo horrível em algo bonito." Adriana também estava lá, acompanhada do marido e dos 2 filhos pequenos. Ela tinha se tornado uma amiga ao longo dos anos, não apenas a jornalista que contou minha história. "Senhor Lauro, olha só como as coisas mudaram. Lembro quando vi o senhor pela primeira vez naquela padaria, um homem quebrado, sem saber o que fazer. Hoje está aqui feliz vendo sua filha casar de novo, cercado de pessoas que o admiram e respeitam. Isso é uma vitória e tanto." "É verdade", concordei, olhando ao redor. "Mas não foi fácil chegar aqui. Teve momentos em que pensei em desistir, em simplesmente aceitar a derrota e sumir. Se não fosse por você, por sua disposição em ajudar, talvez eu tivesse perdido tudo. Então o agradecimento é meu." Adriana sorriu e brindou comigo com uma taça de suco de laranja. Ela nunca bebia em serviço, e mesmo em festas mantinha o hábito. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a aparecer no céu de Ubatuba, Camila e André cortaram um bolo simples de chocolate. Não havia pompa ou fotógrafo profissional caríssimo. Apenas amigos tirando fotos com celulares, risadas genuínas, abraços sinceros. Olhei para aquela cena e senti uma gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido à tempestade, por ter mantido minha casa, por ter recuperado minha filha, por estar ali naquele momento celebrando o amor verdadeiro. Antes de a festa terminar, André me chamou para um canto mais reservado. "Sogro, queria falar com o senhor sobre algo importante. Camila e eu estamos pensando em ter filhos em breve, e quando isso acontecer, gostaríamos que o senhor fosse uma presença constante na vida deles. Não apenas um avô que aparece de vez em quando, mas realmente parte da criação. O senhor concorda?" A pergunta me pegou de surpresa e me emocionou profundamente. A ideia de ter netos, de passar adiante as lições que aprendi, de dar a eles o amor que Mariana e eu demos a Camila, me encheu de uma alegria que não sentia há anos. "André, seria a maior alegria da minha vida", respondi com sinceridade. "E prometo a você que vou ser o melhor avô que puder ser. Vou ensinar a eles tudo o que sei. Vou mostrar o valor do trabalho honesto, da família, da dignidade. Vou fazer com que saibam quem foi Mariana, sua avó, e como ela era especial. Muito obrigado por me dar essa chance." Nos abraçamos, e senti que estava ganhando não apenas um genro, mas realmente um filho do coração. O casamento terminou perto da meia-noite, com todos se despedindo na porta da pousada. Camila me abraçou longamente antes de eu pegar o ônibus de volta para São Paulo. "Pai, esse foi o dia mais feliz da minha vida. E não apenas porque casei com André, mas porque o senhor estava aqui, me apoiando,
me dando sua bênção. Sei que não foi fácil para o senhor estar num casamento meu depois de tudo que aconteceu no primeiro. Mas o fato de ter vindo, de ter me conduzido ao altar, significou tudo. Eu te amo. Eu também te amo, filha. Sempre amei, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse amor nunca morreu, apenas ficou ferido por um tempo. Mas amor verdadeiro se cura, quando há esforço genuíno dos dois lados. E nós fizemos esse esforço. Agora seja feliz, construa uma vida linda com André, e quando meus netos chegarem, eu estarei aqui esperando para conhecê-los. Ela chorou. Eu chorei. E então ela entrou na pousada de mãos dadas com seu marido, começando oficialmente sua nova vida. Voltei para São Paulo naquela noite sentindo uma completude que não experimentava desde antes de Mariana morrer. A casa não estava mais vazia de propósito. Agora tinha a certeza de que logo seria preenchida com risos de crianças, com almoços de domingo em família, com o tipo de alegria que faz valer a pena todos os anos de luta e sofrimento. O jardim de Mariana continuaria florescendo, e agora teria pequenas mãos ajudando a cuidar dele. Os meses seguintes foram de expectativa. Camila e André anunciaram que estavam tentando ter um bebê, e cada ligação deles fazia meu coração disparar com esperança. Enquanto isso, continuei com minha rotina estabelecida, cuidar da casa e do jardim, trabalhar no fundo de ajuda aos idosos, receber visitas nos domingos. Mas havia uma nova energia em tudo que fazia, como se estivesse me preparando para uma nova fase da vida. 6 meses depois do casamento, numa tarde de terça-feira, recebi uma ligação emocionada de Camila. Pai, está confirmado. Estou grávida, vou ser mãe e o senhor vai ser avô. A alegria na voz dela era contagiante, e me peguei pulando da cadeira como um jovem. Apesar dos meus agora 66 anos, e dos joelhos que reclamavam. Minha filha, que notícia maravilhosa, parabéns. Quando vão saber se é menino ou menina? Ela riu do meu entusiasmo. Calma, pai, ainda estou de poucas semanas, mas não consegui esperar para contar. Depois de tudo que passamos, queria que o senhor fosse uma das primeiras pessoas a saber. Desliguei o telefone com lágrimas de felicidade nos olhos. Fui até o jardim e sentei no banco que tinha a placa dedicada a Mariana. Amor, você vai ser avó, disse em voz alta, não me importando se os vizinhos achassem estranho. Nossa filha está grávida, e apesar de tudo que aconteceu, de todos os erros e acertos, nós vamos ter um neto ou neta. Eu só queria que você estivesse aqui para ver isso. Seria tão feliz. O vento soprou suavemente naquele momento, balançando as flores do jardim, e escolhi acreditar que era Mariana me respondendo, me dizendo que estava ali, que via tudo, que compartilhava da minha alegria. A gravidez de Camila progrediu sem complicações. Descobrimos que seria um menino, e eles decidiram chamá-lo de Miguel. Não era o nome de ninguém específico da família, apenas um nome que ambos gostavam. Camila vinha me visitar toda semana, mesmo quando a barriga ficou enorme e desconfortável. Ela queria que o bebê já se acostumasse com minha voz. Então eu conversava com a barriga dela, contava histórias, cantava canções antigas que costumava cantar para ela quando era criança. Preparei o quarto de hóspedes da minha casa como um quarto para o Miguel. Não de forma permanente. Ele moraria com os pais, é claro. Mas para quando viessem me visitar, para que ele tivesse seu próprio espaço ali. Pintei as paredes de azul claro. Montei um berço que comprei usado, mas em ótimo estado. Coloquei móveis coloridos e uma estante com livros infantis. Camila chorou quando viu, tocada pelo cuidado e pelo amor que coloquei em cada detalhe. Pai, o senhor sabe que não precisa fazer tudo isso, né? A gente pode visitar o senhor tranquilamente sem precisar de um quarto inteiro preparado, ela disse. Mas percebi que estava emocionada positivamente. Eu sei que não preciso, mas quero. Quero que Miguel sinta que essa casa é parte da vida dele também, que sempre terá um lugar aqui. Assim como você teve quando era criança. Essa casa tem que continuar sendo um lar cheio de amor e família, como Mariana sempre quis. Miguel nasceu numa manhã de primavera, num parto normal e sem complicações.
Camila me ligou do hospital às 6 da manhã, ainda exausta, mas radiante. Pai, ele nasceu. Miguel chegou, 3,4 kg, 50 centímetros, perfeito. Quando o senhor pode vir conhecer? Não perdi tempo. Tomei banho rapidamente, vesti minha melhor camisa e peguei o metrô até o hospital. Não tinha carro, nunca precisei. Mas naquela manhã a viagem pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente cheguei ao quarto e vi minha filha segurando aquele pequeno ser enrolado em cobertas, meu coração pareceu expandir no peito. Miguel tinha os olhos fechados, o rostinho vermelho e amassado, típico de recém-nascidos, pequenas mãos fechadas em punhos. Era perfeito. Camila o colocou em meus braços com cuidado, e pela primeira vez em anos, senti uma emoção tão pura e intensa que as lágrimas vieram sem qualquer chance de serem contidas. Oi, Miguel. Sussurrei para aquele bebezinho que mal sabia que existia. Eu sou seu avô Lauro. Esperei muito por você, sabia? Sua avó Mariana também está esperando, lá de onde ela está. Ela ia te amar tanto. Mas não se preocupe, vou te contar tudo sobre ela. Vou te ensinar tudo que ela me ensinou sobre amor, sobre família, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Bem-vindo à família, pequenino. André estava ali também, tirando fotos com o celular, sorrindo orgulhoso. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Sogro, o senhor quer ser padrinho dele? Eu e Camila conversamos e não poderíamos imaginar pessoa melhor para ser exemplo para nosso filho. A pergunta me surpreendeu e me honrou profundamente. Seria uma honra imensa. Respondi, ainda segurando Miguel. Prometo ser o melhor padrinho e avô que ele poderia ter. Passei horas naquele hospital, apenas segurando meu neto, observando cada pequeno movimento, cada bocejo minúsculo. Era um amor diferente do que sentia por Camila, mas igualmente poderoso. Era amor misturado com esperança, com a certeza de que a vida continuava, de que nossa família tinha sobrevivido à tempestade e estava mais forte. Miguel representava um novo começo, uma página em branco onde poderíamos escrever uma história melhor que a anterior. Os primeiros meses com Miguel foram desafiadores para Camila e André, como são para todos os pais de primeira viagem. Noites sem dormir, choros inexplicáveis, dúvidas constantes se estavam fazendo tudo certo. Eu ajudava como podia, visitando várias vezes por semana, ficando com o bebê para que eles pudessem descansar um pouco. Descobri que cuidar de um bebê aos 66 anos era bem mais cansativo do que aos 30 quando Camila nasceu, mas também muito mais gratificante porque agora eu sabia valorizar cada momento. Miguel crescia rápido, mudando a cada semana. Logo começou a sorrir, depois a rir, a reconhecer meu rosto e estender os bracinhos quando eu chegava. Aqueles pequenos gestos enchiam meu coração de uma alegria indescritível. Eu o levava para o jardim em dias ensolarados, mostrava as flores, contava que a vovó Mariana tinha plantado aquelas roseiras, que ela teria amado conhecê-lo. Ele obviamente não entendia nada ainda, mas eu falava mesmo assim, plantando sementes de memória que esperava que crescessem com ele. Quando Miguel fez 1 ano, fizemos uma festa simples no quintal da minha casa. Poucos convidados, decoração modesta, mas cheia de carinho. Ele estava começando a dar seus primeiros passos, segurando nos móveis e nas nossas mãos. Ver aquele menino explorar o mesmo quintal onde sua mãe tinha brincado décadas atrás me trouxe uma sensação de círculo se fechando, de gerações se conectando. Tirei uma foto dele ao lado da placa do banco, Jardim da Mariana, onde o amor floresce eternamente. Era uma foto para guardar para sempre. Durante a festinha, enquanto Miguel tentava comer bolo com as mãos e acabava sujando tudo, Camila se aproximou e ficou ao meu lado. Pai, obrigada por tudo, por ter nos perdoado, por estar aqui, por ser esse avô maravilhoso. Miguel é muito sortudo de ter o Senhor. Passei o braço em volta dos ombros da minha filha e a puxei para perto. Não, filha, eu é que sou sortudo. Sortudo por ter tido coragem de lutar quando tudo parecia perdido. Sortudo por ter te recuperado. Sortudo por ter esse netinho maravilhoso. E sortudo por ainda estar aqui para ver tudo isso.
Olhei ao redor do quintal. André brincando com Miguel, alguns amigos conversando animadamente, o jardim florido e bem cuidado, a casa que eu tinha construído com minhas mãos ainda firme e acolhedora. Tudo aquilo tinha estado à beira de ser perdido há alguns anos. Mas eu lutei. Não desisti. E agora estava colhendo os frutos dessa resistência. Não era a mesma vida de antes. Aquela inocência perdida nunca voltaria. Mas era uma vida boa. Uma vida reconstruída sobre bases mais honestas e realistas. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias. Miguel cresceu sendo um menino curioso e amoroso, passando metade dos finais de semana comigo. Eu o ensinei a cuidar das plantas, a consertar coisas pequenas pela casa, a cozinhar receitas simples. Contava histórias sobre a vovó Mariana, sobre como ela era forte e gentil, sobre como seria louca por ele. Miguel ouvia atentamente, fazendo perguntas, querendo saber cada detalhe. Estava construindo uma relação com a avó que nunca conheceu através das minhas memórias. Quando Miguel tinha 3 anos, Camila anunciou que estava grávida novamente. Dessa vez seria uma menina, que eles decidiram chamar de Marina, uma homenagem a Mariana, mas com uma pequena diferença no nome. Fiquei profundamente emocionado com essa escolha. Pai, queríamos homenagear a mãe, mas sem a pressão de a menina ter que carregar exatamente o mesmo nome e todas as expectativas que isso traria. Marina é parecido o suficiente para ser uma homenagem clara, mas diferente o suficiente para ela ser sua própria pessoa. Marina nasceu saudável e perfeita, com os mesmos olhos escuros que Mariana tinha. Quando a segurei pela primeira vez, senti uma conexão quase espiritual. Era como se parte de Mariana tivesse voltado. Não literalmente, é claro, mas simbolicamente. Aquela menina levava o nome inspirado nela. Viveria na casa que ela ajudou a construir. Brincaria no jardim que ela plantou. A continuidade da vida, o ciclo das gerações, tudo fazia sentido naquele momento. Com 2 netos, minha casa voltou a ter a energia que tinha décadas atrás quando Camila era pequena. Risos de criança enchiam os cômodos, brinquedos espalhados pela sala, desenhos colados na geladeira. Era maravilhoso e cansativo ao mesmo tempo, mas eu não trocaria por nada. Aos 69 anos, eu tinha mais disposição que muitos homens da minha idade, justamente porque tinha propósito. Tinha razões para acordar todo dia e seguir em frente. O fundo de ajuda aos idosos que criamos continuava ativo e ajudando famílias. Já eram mais de 100 casos atendidos ao longo dos anos, centenas de vidas impactadas positivamente. Adriana escreveu um 2º livro focando especificamente no trabalho do fundo, em como pequenas ações podem fazer grande diferença. Parte dos lucros continuava sendo revertida para o projeto, criando um ciclo sustentável de ajuda. Minha história pessoal tinha se transformado em algo maior, em um legado que continuaria mesmo depois que eu não estivesse mais aqui. Hoje, enquanto escrevo esta história aos 70 anos de idade, olho para trás e vejo uma jornada cheia de altos e baixos, de traições e redenções, de dor e cura. A casa que quase perdi ainda é minha, mais valorizada agora do que nunca. O jardim de Mariana continua florido, cuidado por mim e agora também pelos pequenos Miguel e Marina que adoram mexer na terra. Minha filha Camila se tornou uma mulher incrível, que aprendeu com seus erros e se transformou. André é o genro e filho que eu sempre quis ter. Se alguém me perguntasse, naquela manhã terrível de sábado, há mais de 6 anos, se eu imaginava que minha vida chegaria até aqui, eu teria dito que não. Naquele momento, tudo parecia perdido. Minha casa, minha família, minha dignidade. Mas aprendi que a vida tem formas surpreendentes de se recompor quando lutamos pelo que é certo. Quando não desistimos mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Roberto nunca mais tentou contato depois daquela ligação anos atrás. Soube por terceiros que ele ainda vive no interior, trabalhando, vivendo sozinho. Não sinto ódio por ele mais, apenas uma espécie de indiferença. Ele foi um capítulo doloroso da minha vida que está encerrado. O dinheiro que ele tanto desejou trouxe apenas solidão e arrependimento.
Enquanto eu, com minha aposentadoria modesta e minha casa construída com trabalho honesto, tenho riquezas que ele nunca terá. Amor verdadeiro, família unida, respeito da comunidade, paz de espírito. As lições que aprendi com tudo isso são muitas. Aprendi que dinheiro realmente revela caráter. Não cria. Apenas tira as máscaras que as pessoas usam. Aprendi que família não é algo garantido. É algo que se constrói e reconstrói todos os dias através de ações, não apenas palavras. Aprendi que perdão é possível, mas exige esforço genuíno de ambas as partes. Aprendi que justiça existe, embora às vezes demore a chegar. E aprendi que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas nas relações que cultivamos e nas vidas que tocamos. Minha casa, essa casa que meu genro ganancioso tentou roubar, continua de pé, forte como sempre. Suas paredes viram lágrimas e risos, traições e reconciliações, fins e recomeços. É mais que uma construção física. É um testemunho de resiliência, um símbolo de que vale a pena lutar pelo que é certo. E agora, com meus netos correndo pelos mesmos corredores onde sua mãe cresceu, onde sua avó viveu e amou, essa casa cumpre seu propósito maior: ser um lar onde o amor, apesar de todas as adversidades, sempre encontra uma forma de florescer.